Olha, a Jovem Pan volta a falar sobre a MP da Liberdade Econômica. A Câmara aprovou o texto base da medida provisória, com algumas regras, por exemplo, para o trabalho aos domingos. E gentilmente nos atende o relator da MP, o deputado Jerônimo Gergen, do Partido Progressista do Rio de Janeiro. Deputado, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, é um prazer muito grande conversar com vocês. Também permito fazer uma pequena correção sobre o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, perdão. Isso. Rio Grande do Sul. Agora, deputado, falando sobre o que foi aprovado ontem, é um texto base, ainda faltam a análise de alguns destaques. Eu pergunto para o senhor acha que esse texto base atende à expectativa inicial dessa proposta da MP da Liberdade Econômica? Olha, eu procurei fazer no meu relatório, que aliás foi aprovado na Comissão Especial, um avanço naquilo que foi a medida provisória vinda do governo. Além de corrigir o texto, que tinha problemas de constitucionalidade e era bastante questionado, nós tivemos 301 emendas que eu considerei importante tentarmos avançar. E essas 301 emendas correspondem ao tamanho do problema que o empresário brasileiro tem para poder atuar na sua atividade. Se não fosse algo tão sério, não teríamos desenvolvimento do parlamento nesse nível. Então, com isso, a gente, além da medida provisória, procurou atender alguns problemas de segmentos que a gente considera que deveriam ser corrigidos, isso seja no varejo, seja na questão do transporte, em outros aspectos que tinha relação com o tema da medida e que poderiam ser resolvidos aí. No entanto, a medida provisória, ela competiu o espaço com a reforma da Previdência. E ela não teve toda a evidência que poderia e até acho que deveria ter, porque ela é, no meu ponto de vista, extremamente relevante para a retomada econômica do país. E quando passou a medida da PEC da Previdência, o assunto veio à tona e, obviamente, os partidos, os parlamentares, começaram a entender melhor o tema e o debate ele se ampliou. Então, com isso, nós corríamos o risco, em razão do pouco prazo que tínhamos, e daqui a pouco fazermos uma lei com mais aspectos e não tomarmos a medida. Ela correu muito risco, porque demorou 45 dias para ser instalada, tivemos um recesso branco que contou prazo, portanto, uma medida provisória feita em 40 dias. E com isso nós entendemos, junto com o Rodrigo Maia, de que deveríamos avançar naquilo que era o ideal e era o objetivo principal, implantar a liberdade econômica no país, implantar as regras de abuso regulatório, criar o Brasil digital, mudar sistemas como o Bloco K, como o E-Social, que ninguém consegue cumprir, reavaliar o risco das atividades, são 300 atividades que puderam agora ser revisadas e consideradas de baixo risco, regrar essa questão do trabalho nos domingos, que, por exemplo, só em São Paulo, na capital, um setor, que são as revendas de veículos, só o fato de poder abrir no domingo e tem a expectativa de gerar mais de 11 mil empregos nos próximos 12 meses, um faturamento de 28 bilhões de reais, 6 bilhões de impostos a serem pagos para o poder público. Então, isso são dados reais, dados do Cicodid, que eu considero muito importante. E, além disso, nós salvamos a medida provisória 876, que havia caducado, porque todas as medidas estão caducando, foi um milagre salvarmos essa. Eu até digo, se não fosse o movimento dos empresários brasileiros, a sensibilidade dos deputados, do presidente da Câmara pelo tema, ela também teria caducado. Então, o que nós fizemos foi preservar toda a 881, salvamos a 876, portanto, aprovamos duas medidas provisórias ontem, criamos a carteira digital do trabalho, implantamos um sistema de controle do abuso regulatório no país, deputado, e ainda tivemos a mudança do E-Social e do Bloco K. Bom, quem faz a pergunta para o senhor, deputado, é a nossa companheira jornalista Vera Magalhães, de volta ao Jornal da Manhã. Vera? Deputado, tudo bem, obrigada por ter aceitado a nossa entrevista. Eu queria que o senhor explicasse para o ouvinte, para quem nos assiste por imagens, qual foi esse ruído final aí nos últimos dias, o que tinha sido colocado
entre a comissão especial e o plenário que desagradou o presidente da casa, que foi considerado como problemático pela assessoria legislativa, e por que isso foi feito sem esse diálogo e se isso chegou a ameaçar efetivamente a aprovação da MP, no seu entendimento? Não, primeiro que fazer um registro aqui, Vera, você temos falado bastante nesses últimos dias, o governo é zero na articulação política. Não há nenhuma outra referência a ser feita com relação ao governo na sua capacidade de articular um projeto de lei ou alguma coisa. Assim como a reforma da Previdência, a liberdade econômica avançou porque o Brasil sabe que tem que avançar. E aí, com isso, o Congresso tem esse compromisso. Então, eu faço esse registro porque ontem, tirando a equipe do Ministério da Economia, o secretário Rogério Marinho, o secretário Paulo Eder, não tinha ninguém da esfera política do governo me ajudando para um tema que é do governo. Então, veja bem, depois da medida provisória, ela foi questionada desde o início. Na terça-feira, tivemos uma grande reunião no STJ, onde até o meio jurídico reconhece o mérito e a importância desse aspecto da burocratização, mas sempre foi muito questionado se devia ser por medida provisória ou se devia ser por projeto de lei. Então, além desse debate já original, ainda tínhamos as emendas dos colegas parlamentares, dos senadores, dos deputados. O meu papel de relator é justamente tentar atender a demanda dos congressistas, porque eles representam os seus segmentos, através dessas emendas. E muitas delas elas não tinham pertinência temática para poder avançar, a menos que o ambiente de acordo, vamos dizer assim, de concertação fosse bem melhor, nós teríamos a condição de até aprovar. Quando a medida provisória entrou em evidência, justamente nessa semana, como eu falei antes, começaram as reações contrárias, porque todo o setor que era atendido, o outro reagia contrariamente. Então, quando nós vimos que o pouco tempo da medida provisória, porque ela tinha que ser aprovada ontem, sinceramente, se dependesse de hoje, eu já duvido que avançasse. Então, ela caducaria. O Senado já estava também mandando sinais que, mais uma vez, está insatisfeito com esse negócio da medida provisória chegar em cima da hora. E essa só vai chegar em cima da hora porque, como falei, demorou para ser instalada a comissão e ainda teve o recesso branco. Então, nós sentimos que os debates paralelos, os debates periféricos, iriam poluir o plenário. E, com isso, nós tomamos a decisão, então, de já ficar com aquilo que é de pertinência temática e, portanto, avançamos nessas duas MPs e aí conseguimos a aprovação diminuindo a área de atrito no debate do plenário. Agora a pergunta de Bruno Garchagen aqui no Jornal da Manhã. Bruno. Deputado, bom dia. O Brasil é um país extremamente hostil à economia de mercado. O Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation Brasil, índice de 2019, o Brasil ocupa a posição 150 de uma lista de 180 países. No Doing Business, que mede a facilidade de fazer negócio, o Brasil é o 109, ocupa a posição 109 de 190 países. E essa aprovação ontem do texto base talvez seja a mais importante decisão política tomada este ano e provavelmente que vai gerar resultados mais positivos e mais duradouros. A minha pergunta com relação à votação dos destaques que será realizada hoje, quais são os cuidados que é preciso ter para o senhor que foi relator e apoiou a reforma desde o início? O que é preciso impedir para que não descaracterize o texto que foi aprovado ontem? Bom, primeiro duas questões. O Brasil é um problema para si mesmo, né? É incrível o que eu estou vendo como relator, no sentido de que a gente pergunta para todo mundo, temos que mudar o Brasil, temos que ser agora de direita, chega de esquerda, mas chega na hora de mudar, ninguém quer que mexa consigo, né? É uma loucura. Prefere que deixe as coisas como estão do que mudar. Isso é um voto para a esquerda e para a direita. Para a esquerda é um horror, é um atraso, não dá nem para dialogar as mentiras que falaram ao longo do tempo ontem. E da direita é isso, não mexe com o meu interesse. Esse é o Brasil, que às vezes o político é culpado, mas o problema nosso está nessa relação social que nós temos. Esses índices que você colocou são verdadeiros e com a aprovação da lei, só nesse Banco Mundial, que analisa 150 países, nós estamos na 109ª posição, com a aprovação do texto original, não do texto aprovado ontem,
nós temos a expectativa de cair para a 50ª posição. Então, isso demonstra em números o que nós estamos fazendo. E com relação aos destaques, eu honestamente acho todos eles serão em cima de coisas que eu gostaria de aprovar, porque estavam lá no meu relatório e que depois eu tive que negociar para tirar da emenda legislativa. Então, no meu ponto de vista, todos, a grande maioria, serão importantes, a não ser algum supressivo, são 28 destaques que venham a ser apresentados pela oposição. Mas acho que a decisão de ontem, de nós mantermos a pertinência temática, a maioria dos pontos dos destaques, eles serão prejudicados. E acho que boa parte deles não terá condição regimental e constitucional de avançar justamente por essa decisão. Deputado, rapidamente para a gente encerrar a pergunta... Mas só para concluir... Pois não. Então, muitos pontos, né? O debate da venda de medicamentos em supermercado, a alteração da lei do menor aprendiz, a lei do documento único do frete e a questão das multas geradas em razão da tabela, esses assuntos eu negociei com o governo de que, por ter problema de judicialização em razão da MP, nós vamos ter o trâmite através de projeto de lei próprio. Então, tem pontos que agora vêm através do projeto de lei e são consequência da medida provisória. Para encerrar nossa entrevista, pergunta de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, deputado. Parabéns pelo trabalho. Minha pergunta era exatamente essa. Foram feitas mais de 300 emendas, acabou que enxugou depois a proposta e saiu muito perto daquilo que é a essência que o governo tinha enviado como MP. A minha pergunta é se há um clima, e o Brasil avança muito com essa reforma, parabéns, mas como o próprio Bruno Gachagin colocou, nós ainda estamos lá na rabeira do índice de liberdade econômica. Há um clima e há a perspectiva de vir aí um projeto de lei que continue intensificando nessa direção de mais liberdade econômica para o país? Eu não acho que há um clima como há uma obrigação, né? O governo não pode parar nesse aspecto. E, aliás, nós estamos agora num processo muito interessante. Os municípios começaram a fazer suas leis municipais. Nós já temos leis sancionadas, como lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, vários projetos tramitando, que vai empurrar de baixo para cima também o combate à burocracia. Então, nós vamos ter a lei federal, as leis municipais, as leis estaduais, né? Nós temos o Ricardo Gomes e o Camozato já apresentaram em Porto Alegre, o deputado Ulisses lá no Mato Grosso, a lei estadual, o deputado Rodrigo lá em Porto Alegre, na lei estadual também. Então, nós vamos avançando nisso. E o combinado com o governo é agora sim de avançar, o secretário Paulo Guedes vai nos ajudar a conduzir isso. E eu pedi ao governo e ao ministro Paulo Guedes que agora é a hora, já estamos com a tributária sendo pautada, e o governo fazer a verdadeira reforma administrativa. Não só uma medida para desburocratizar, mas uma reforma da estrutura do Estado. Não tem como o cidadão empreender nesse país com a máquina pública que nós temos, com o excesso de normas que nós temos, com o excesso de regra que nós temos, e isso o governo tem sinalizado que poderá fazer. Mas o governo tem que melhorar muito, Rodrigo, a articulação política para fazer andar tudo isso ao mesmo tempo naquilo que conta com a boa vontade e o apoio do Congresso vai. O que depende da articulação política é muito difícil de evoluir. Deputado Jerônimo Gergen, relator da MP da Liberdade Econômica, do PP do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, deputado, obrigado pela gentileza. Vamos voltar a nos falar aqui na Jovem Pan. Um abração. Um grande abraço e eu estou sempre à disposição de vocês. Um prazer participar da programação.